tinha um moço que morava na rua de baixo, lá de casa. E eu torcia para um time, ele torcia para o outro, e ele, sempre que a gente se encontrava, ele falava assim: rapaz, eu estou preocupado com o teu coração, porque o teu time não anda muito bem das pernas, você vai assistindo esses jogos aí, pode infartar. E aí ele falava, poxa, você tem que trocar de time, cara, você tem que vir pro meu time é só alegria. Eu falava assim, não, cara, eu vou continuar aqui mesmo, com o meu time. Mas sempre que ele me via, ele fazia a mesma brincadeira, ele falava, como é que tá seu coração? E aí, Carlos, ó, tem jogo hoje, hein? Como é que tá o seu coração? E, embora tudo isso fosse brincadeira, problemas no coração são a causa de morte de muitas pessoas. Mas eu não estou me referindo exatamente a problemas cardíacos. Existem outros problemas no coração que têm levado as pessoas para uma eternidade de condenação, ao invés de uma vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esses corações que se voltam para Deus e corações que não se voltam para Deus. E a pergunta que eu quero que fique nos nossos corações nessa manhã é: como está o seu coração? Né? A igreja pode se colocar de pé. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. A parábola em questão trata de 4 tipos de solo. E dentro do contexto, nós podemos compreender que ela fala de 4 tipos de coração. 4 tipos de coração que recebem a palavra de Deus. Corações endurecidos, né? Solo batido, à beira do caminho, como diz em Mateus 13, no versículo 4. A ideia é que um coração duro é como um solo batido, endurecido pelo vai e vem das pessoas na estrada. É o tipo de pessoa que até escuta o sermão, né? Mas não dá atenção para ele, não dá importância para ele. Domingo após domingo, Satanás consegue roubar do coração dessa pessoa a mensagem do evangelho que é pregado. Satanás consegue tirar do coração dessa pessoa antes que essa semente, que essa palavra tenha tempo para poder germinar. Aqui nós vemos uma estratégia que é muito comum em guerras, né? Muitas das vezes na guerra, o soldado inimigo, ele não atira para matar, ele atira para ferir. Porque uma vez que você tem um soldado que foi ferido, você demanda mais 2 para voltar com ele para o quartel-general e oferecer cuidado. Na igreja, muitas das vezes, acontece a mesma coisa. Uma pessoa que é ferida, que está ali numa situação mais complicada, demanda que outros irmãos venham a ir atrás deles. E existe toda uma obra
que às vezes vai ficando parada por conta disso. Lucas vai usar um termo ainda mais forte ao reproduzir esse mesmo trecho. Ele diz que nesse tipo de terreno a semente é pisada, né? Lucas 8, versículo 5. Ou seja, ela é tratada como algo sem menor importância. Não vamos encontrar frutos em pessoas com o coração endurecido. Nós podemos procurar, mas não vamos encontrar. Mas não é sobre esse tipo de coração que eu quero tratar nessa manhã. A palavra também vai falar para a gente no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, sobre corações superficiais. São aquele solo rochoso. Podemos dizer que esses são entusiastas. Pessoas que, em um primeiro momento, prontamente respondem à palavra de Deus. Mas fazem isso baseados unicamente na emoção do momento. Elas não refletem verdadeiramente sobre o que é seguir a Cristo. Elas não se dão conta de que todo aquele que verdadeiramente quer viver em Cristo padecerão perseguições, como diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12. É como é explicado em Mateus, no capítulo 13, no versículo 21, assim como essas pessoas são rápidas em receber a palavra de Deus, elas também são rápidas em abandonar a palavra. Da mesma forma que o vento sopra em várias direções ao longo do dia, tais pessoas mudam de posicionamento diante de Cristo, de uma hora para outra. Em uma semana elas são extremamente cristãs, enquanto na semana seguinte nem tanto ou talvez nada. Elas não têm profundidade, não existe perseverança, são superficiais. O seu amor por Deus é como a névoa, que cedo passa, como diz Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. No capítulo 6, no versículo 4. A conversão dessas pessoas, ela é apenas externa. Elas ainda não nasceram novamente. Cristo ainda não foi formado nelas. Como a palavra de Deus diz, elas ainda não nasceram do alto. É interessante notar que, para as pessoas que são superficiais, até mesmo o sol, que é fonte de vida, acaba sendo motivo de morte. Elas se escandalizam com a palavra de Deus. Elas se escandalizam com os preceitos contidos na palavra de Deus. E como é de se esperar, nós também não encontramos frutos nessas pessoas. Elas são inconstantes, são superficiais. Mas também não é sobre esse tipo de coração que eu quero falar nessa manhã. No capítulo 13, no versículo 7 de Mateus, nós encontramos também aqueles corações que são muito ocupados, né? E a palavra vai dizer que esses são aquele solo espinhoso. Aqui nós temos um coração dividido. Um coração que recebe a palavra, mas também acolhe o mundo. Pessoas que querem viver a plenitude de Cristo, mas sem abrir mão dos prazeres da carne. É impossível, irmãos, vivermos o evangelho sem renúncia. Não tem como. É simples assim. E talvez você ache essa ideia um pouco retrógrada, um pouco demodê, mas é como é. A palavra de Deus é como é. Se nós fizermos uma conta rápida aqui, nós vamos ver que existem 4 tipos de solo. E somente um deles, essa semente vai germinar. Se falássemos matematicamente, estaríamos falando de 25%. Ou seja, é como se tivesse aqui nessa sala hoje apenas 4 pessoas. O que a palavra está me afirmando é que somente uma estaria recebendo verdadeiramente essa palavra. As outras 3 estariam vivendo de qualquer maneira. Na explicação do texto, em Marcos capítulo 4, no versículo 19, nós vamos ver que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo, sufocam
a palavra. No texto de Marcos, nós temos a ideia de uma batalha, uma concorrência, uma disputa por esse espaço. No texto em grego, traz a ideia de alguma coisa externa que é introduzida nesse coração e, como consequência, acaba por sufocar essa palavra. É um solo fértil. Ele tinha tudo para ser produtivo. Mas, infelizmente, por ser inundado pelos espinhos do mundo, permite que a palavra seja sufocada. É nesse ponto, e desse ponto, já não deve ser novidade para ninguém, mas só para que não fique dúvida. Assim como nos outros dois casos, tais pessoas também não se tornam frutíferas. São aquelas pessoas que nós olhamos para ela e falamos, nossa, essa pessoa ela tem eloquência, ela tem uma boa educação, ela tem uma disponibilidade, ela tem uma vida tranquila, ela tem tudo para despontar. Mas ela insiste em fazer as escolhas erradas e ter a palavra de Deus em concorrência com os prazeres do mundo. O nosso Senhor é bem claro ao dizer que a gente não consegue agradar a dois senhores. Nós não conseguimos viver uma vida dupla. Você pode até viver por um tempo, mas de um determinado ponto em diante começa a se tornar notório que você não serve a Cristo. E então você começa a ver o declínio daquela árvore que despontou muito rápido, que aparentava uma beleza, mas ela não consegue chegar no período dos frutos, porque ela está sendo sufocada, ela está concorrendo. A palavra de Deus nesse coração não recebe a primazia que ela precisa receber. Mas também não é sobre esse coração que nós queremos tratar. Eu quero tratar nessa manhã sobre o solo produtivo. Aquele coração frutífero. Porque muitas das vezes, quando nós falamos sobre esse texto, nós focamos muito nos outros três tipos de solo. E acabamos por deixar escapar alguns cuidados importantes com o solo frutífero. E é sobre esse solo que eu quero meditar com vocês nessa manhã. No versículo 23, a palavra de Deus diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. A primeira consideração pertinente para analisarmos nesse texto é que esse solo é genuinamente produtivo. Diferente dos outros cenários onde haviam questões como o solo endurecido, que permitia que o inimigo fosse ali e capturasse aquela semente, a falta de comprometimento, constância, profundidade, que obstruía o progresso dessa semente, ou até mesmo a ausência de um senso de importância que leva a um esforço excessivo para cuidar dos interesses pessoais em detrimento da palavra de Deus, pessoas que dão muito mais importância à vida secular e relegam as coisas de Deus por uma situação de menos importância. O que é mais importante para mim é viver o hoje. A igreja vai sempre estar ali. Eu sempre vou ter um dia para cultuar a Deus, eu sempre vou ter um momento para estar na presença de Deus. Eu não preciso fazer isso hoje. Deus entende. Esse solo é diferente. Esse solo, ele tem um ambiente que é propício para o desenvolvimento da semente. Esse solo é o coração daquele que ouve e compreende a palavra de Deus. Estamos nos referindo a pessoas que alcançaram a compreensão de que devemos nos dedicar por completo, nos entregando à obra de Deus com zelo, carinho, comprometimento. A consequência dessa dedicação e entrega é que tanto no texto quanto na vida prática, essas pessoas são consideradas frutíferas, evidenciando a comunhão com Cristo através dos seus frutos. Nós estamos falando de verdadeiros servos de Deus. Quando você olhar para esse texto, você pode dizer com toda certeza que esse solo frutífero são os servos do Senhor verdadeiramente.
Mas uma coisa que chama a minha atenção no texto é que, apesar de todos os aspectos positivos que nós mencionamos anteriormente, ainda assim existe uma variação na quantidade de frutos produzidos por cada um. Veja bem, todos são servos de Deus, mas existe uma diferença nesse quantitativo que é produzido por cada um. E é muito importante nós compreendermos isso, pois o texto nos diz que um produz 100, o outro 60 e o outro 30. É como se o mesmo terreno, fosse dividido em 3 partes. E cada uma dessas partes fosse semeada com a mesma semente. Sementes do mesmo tipo, iguais, sem diferença alguma. E ainda assim, tivéssemos uma produtividade diferente. Perceba que, embora haja diferenciação no que diz respeito à quantidade produzida por cada um dessas partes do terreno que receberam a mesma palavra, o Senhor Jesus não aponta isso como um aspecto negativo. Você não encontra isso no texto. Nem aqui e nem mais para frente, a partir do versículo 10, na explicação da parábola. É crucial nós compreendermos que todo solo fértil sempre produz algo. Ou seja, o servo de Deus busca constantemente contribuir para o reino, desenvolver o seu ministério, crescer na graça e no conhecimento de Deus. No entanto, esse mesmo servo enfrenta na sua vida, no seu dia a dia, fatores limitantes. Fatores externos, psicológicos, físicos, econômicos, sociais, educacionais, familiares, que não estão sob o seu controle, mas que afetam a sua vida. Ainda assim, cada um deles está dando 100% de si para produzir algo. Esse é o ponto central que muitas das vezes nós não levamos em consideração. Repare que dentro desse contexto que nós estamos analisando, não existe falta de zelo. Não existe falta de interesse. Não existe desleixo com a obra de Deus. Não existem desculpas esfarrapadas, algo que poderia ser feito, mas deixa de ser feito simplesmente porque não se quer fazer. Cada um desses servos, apesar das suas limitações, produziu frutos. E essa produção, quando nós olhamos o texto e percebemos, ela enche o coração do Senhor desses servos de alegria. E é por isso que nós não vemos uma repreensão da parte de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo algo do tipo: por que você produziu somente 30 frutos? Solo mau. Por que você produziu só 60? Não, nós não temos isso. E quando eu meditava nesse texto, eu notei que se por um momento, por menor que seja, eu fosse capaz de pegar os 2 terrenos, o que produziu 100 e o que produziu 30, e colocasse um do lado do outro, e analisasse esses 2 terrenos, o que produziu 100 e o que produziu 30, de uma perspectiva meramente humana, superficial, a minha conclusão seria a seguinte: o terreno que produziu 30 está sendo desleixado com a obra. Ou até mesmo que esse terreno que produziu 30, ele não quer nada com a obra de Deus. Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos muitas das vezes superficiais no nosso juízo. E isso é um perigo enorme, irmãos. Mas por quê? Porque quando eu ajo dessa forma, eu passo a cometer uma coisa chamada juízo temerário. O que vem a ser isso, irmãos? Juízo temerário. Juízo temerário é uma avaliação ou uma opinião precipitada.
É quando alguém emite um julgamento sobre algo ou sobre alguém sem considerar todos os fatores relevantes ou sem levar em conta diferentes perspectivas. Lembra que nós falamos que todas as pessoas sofrem influências psicológicas, sociais, econômicas, do trabalho, educacionais. De uma forma simplista, o juízo temerário é eu formar uma opinião, uma conclusão, sem uma base sólida. É como se eu dissesse, olha, rapaz, vou falar uma coisa, hein, pastor Cleiton? O José é um incompetente. E aí o pastor Cleiton viraria para mim e falasse assim, mas, Carlos, por que o José é um incompetente? O que ele fez para você? Em que momento ele demonstrou essa falta de competência? E aí eu virasse para ele e falasse, não, nada, mas eu olho para ele e vejo que ele é meio incompetente. Perceba, eu não tenho razão, eu não tenho motivo, eu estou simplesmente julgando o nosso José fictício por uma coisa que eu acho. O famoso achismo, né? Em resumo, é fazer um julgamento superficial, sem considerar todos os aspectos relevantes. Eu me lembro de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Muitos anos atrás eu estava numa lanchonete dessas de rede, né? Tipo McDonald's, Burger King, tem vários por aí. Eu estava em uma dessas lanchonetes e havia um atendente que eu acho que ele era novo naquele local e ele não entendia muito bem como as coisas funcionavam ali. E duas pessoas na minha frente, tinha um homem, um rapaz, e ele tinha um papel na mão, estava com um papel na mão. E quando chegou na vez dele fazer o pedido, ele tentou entregar o papel para o atendente. E o atendente falou assim, eu não vou pegar o papel, nós não pegamos papel. E aí o cara insistiu. E aí ele, meu senhor, olha só, o senhor está atrapalhando o bom andamento do meu serviço, eu não vou pegar esse papel, o senhor tem que falar, se o senhor não falar, o senhor não vai ser atendido. E o cara continuou ali, ele ficou mais nervoso, porque ele continuou balançando o papel e pedindo para que o rapaz lesse o papel. E o rapaz então começou a asseverar de forma mais veemente, eu não vou ler, não adianta. E nesse momento o gerente da loja veio lá de trás e falou assim, rapaz, ele é mudo e surdo. É o que está escrito no papel. Aquele jovem havia julgado precipitadamente. Ele achava que aquele homem simplesmente não queria falar o pedido. Quantas vezes nós agimos assim, irmãos? Eu estaria sendo temerário porque nós estamos falando de um solo igualmente fértil. A palavra nos afirma isso. Eu estaria falando de servos verdadeiramente comprometidos com a obra. Frutos igualmente qualificados. E de um Senhor satisfeito tanto com o que produziu 100, quanto com o que produziu 60 ou 30. Enquanto eu meditava nesse texto, eu percebi que nós, que não somos senhores, e sim conservos, muitas das vezes, ao invés de nos alegrarmos com os que produzem 30, assumimos uma postura de cobrança exacerbada, exigindo mais dos nossos irmãos do que o próprio Senhor exige. Claro, irmãos, eu não estou falando de santidade, vida com Deus e coisas desse tipo, porque nós estamos falando de um terreno fértil. É pressuposto que todas essas pessoas já fazem esse tipo de coisa. Acontece que nós observamos a nossa própria produção e sem levar em conta que podemos produzir o que produzirmos porque fomos capacitados por Deus para isso. Mas erramos quando passamos a exigir que todos produzam de igual forma. Seria como dizer que aqueles que produziram 60 e 30, por não terem produzido 100, não produziram nada. Vamos para um exemplo prático. O pastor Cleiton e eu,
dividimos responsabilidades dentro da IBC Tijuca. Do ponto de vista humano, o pastor Cleiton trabalha muito mais do que eu na IBC Tijuca. Do ponto de vista espiritual, com todas as nossas dificuldades, defeitos, limitações, permita-me falar, são muitas, cada um está produzindo 100% daquilo que pode produzir para essa obra. O pastor Cleiton abre mão do marasmo da sua aposentadoria, de ficar deitado em casa e descansando para cuidar da igreja. Eu abro mão do meu trabalho, dos meus negócios, para estar aqui, sempre que é necessário. O pastor Cleiton pode falar muito mais do que eu sobre isso, mas até onde eu me lembro, nunca houve um momento em que ele falasse: eu preciso de você aqui, que eu não falasse assim: o meu trabalho principal é na igreja. Todas as minhas reuniões vão ser canceladas e tudo aquilo que eu tinha que fazer vai ficar para segundo plano, porque importa resolvermos as coisas da igreja. A sua maneira e a sua forma, cada um está dando 100% do que pode produzir. Existe um problema muito grande quando nós passamos a nos colocarmos como a régua que mede o mundo. Porque todos aqueles que não atingem aquilo que nós consideramos como ideal a ser alcançado, no nosso julgamento e da nossa perspectiva, passam a ocupar uma posição de inferioridade. Percebe como isso é perigoso? Isso não vai acontecer com o solo que é infértil, com o que é batido, com o que é pedregoso. Não, irmãos. Esse tipo de coisa acontece no solo fértil. É o solo fértil que muitas das vezes começa a ter um julgamento sobre si acima daquilo que deveria ser. Começa a se achar especial porque produz algo. E acaba se esquecendo que tudo aquilo que ele faz e tudo aquilo que ele consegue executar é feito por graça. De certa forma, é como se desconsiderássemos que até mesmo aquilo que fazemos só é aceito pela graça e misericórdia de Deus. Percebem isso? É muito fácil um terreno produtivo se tornar improdutivo, irmãos. Basta você deixar de cuidar dele. Todos concordamos que devemos oferecer o melhor para Deus. Isso é ponto fundamental na palavra, é ponto pacífico. Ninguém discute isso. Mas erramos quando tentamos determinar o que é esse melhor de uma perspectiva pessoal, superficial, humana. Veja bem, a oferta da viúva pobre, segundo a régua dos homens, seria considerado a menos atrativa. Concordam? Seria considerado sem relevância alguma. Mas Deus, que conhece o coração, nos diz que essa foi a melhor oferta. O texto está em Marcos, no capítulo 12, versículo 42 e 43. Da mesma forma, derramar 1 libra de nardo puro poderia ser considerado desleixo com a obra, com os pobres que poderiam ser ajudados, mas Deus, que conhece o coração, diz que foi a oferta necessária no momento certo. Marcos 14, 13 e 8. Eu entendo, irmãos, que a melhor oferta para Deus nem sempre está em acordo com o que eu, na minha insignificância, considero melhor. Percebem? Em Oséias 6,6, nós vemos o povo sacrificando a Deus e achando que estavam fazendo
a coisa mais maravilhosa, ó, nós estamos em alta conta com Deus, estamos fazendo certinho. Deus quer sacrifício, o sacrifício está aqui. Mas o Senhor diz assim, eu quero misericórdia, não sacrifício. Vocês estão fazendo isso por mera religiosidade, vocês não estão observando aquilo que deveriam observar. Precisamos entender que, do ponto de vista das expectativas de Deus, irmãos, cada uma dessas sementes produziu o que era esperado. 100, 60, 30 por 1. Então eu quero te convidar para refletir que talvez precisamos analisar para ver se talvez não estejamos nos colocando em uma posição onde nós exigimos dos nossos irmãos algo que nem mesmo Deus está exigindo deles. Mais uma vez, não estou falando de santidade, vida com Deus, leitura da palavra, compromisso com a obra. Estamos falando de terreno fértil. Porque se agimos assim, irmãos, se nós exigimos dos nossos irmãos aquilo que nem Deus está exigindo deles, seria como se Deus do céu estivesse olhando para o nosso irmão e dizendo, olha que servo abençoado, ó. Olha como ele está vencendo as adversidades. Olha só lá, ó. Olha lá a dificuldade lá, ó. Ele está indo a pé. O carro dele quebrou, mas ele está indo a pé. E aí, quando ele chegasse aqui, eu virasse para ele e falasse assim, chegou atrasado de novo, né, meu irmão? Oh, que coisa. Eu não sei o que aconteceu. Enquanto nós aqui na terra olhamos para esse mesmo servo que Deus está alegre com ele e criticamos. Esse ali, ó, que é nada com nada. Deus merece o melhor, viu? Olha o que ele está fazendo ali, está oferecendo isso aí, esse mirradinho aí. Ó. Trouxe só 2 pombinhas para ofertar, olha só, coisa ridícula. De maneira prática, irmãos, o que eu aprendo é que conseguir produzir 100 por 1 não me torna apto a exigir que aquele que produz 30 alcance a mesma capacidade. Eu também entendo que ninguém pode afirmar algo do tipo, os meus 100 frutos são melhores que os seus 60 ou do que os seus 30. Ou ainda, os meus 30, por serem menores em quantidade, são mais exclusivos, são melhores do que os seus 100. Ninguém pode dizer isso, irmãos. Deus é quem provará a qualidade da obra de cada um. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A capacidade produtiva de cada um só pode ser avaliada pelo Senhor da seara, pois Ele é o único que conhece o quadro geral. Assim sendo, Ele sabe se o que eu tenho produzido é ou não 100% da minha capacidade. E a terceira coisa é que a boa terra sempre produz alguma coisa. Já falamos isso aqui. O evangelho não é um chamado à improdutividade. Para concluir, irmãos, eu gostaria de destacar 2 pontos. O primeiro deles é que, se você perceber que o seu coração está no grupo dos 3 primeiros terrenos, solo batido, solo rochoso, solo espinhoso, né? Coração endurecido, coração superficial, coração ocupado demais com as coisas do mundo, a cura para essa infertilidade está em reter a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reter a palavra implica não apenas ouvir, mas também compreender e praticar. Não existe cristão teórico, irmão. Isso é uma falácia. Ah, mas eu leio a Bíblia, mas eu não pratico. Então você ainda não entendeu a coisa. Isso envolve reconhecer que Cristo Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus.
E se queremos ir a Deus, e se esse é o nosso objetivo, automaticamente precisamos nos render a Ele. Dedicar-se à obra de Deus, mesmo diante das limitações que nós possamos enfrentar. É uma mudança interior, é o nascer de novo. Existe esperança para você, mas você precisa tomar o remédio. O remédio é o arrependimento. O segundo ponto é que se você possui um coração frutífero e você é um solo produtivo, lembre-se que a palavra de Deus nos assevera que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide desse solo que é o seu coração, para que não se torne um solo espinhoso, rochoso, batido. Existe uma necessidade real e constante de reavaliarmos as nossas atitudes com relação aos nossos irmãos. Com isso, nós evitamos nos tornar credores incompassivos, lembram? Mateus 18, 21 e 35. Ou juízes temerários. Mateus 7, versículo 1 ao 5. E a pergunta que eu quero deixar para você nesta manhã é exatamente essa. Como está o seu coração hoje? Como ele se encontra? Eu não consigo olhar para você e dizer para você o seu coração está dessa forma, mas você sabe. A qualidade de cristianismo que você tem vivido, a qualidade de comprometimento que você tem tido com a obra de Deus, você sabe. Todos nós aqui já passamos por momentos onde nós nos desviamos da presença do Senhor ou, de certa forma, nos afastamos um pouco dele. Então você entende perfeitamente que ninguém melhor do que você para responder essa pergunta. Mas você não deve satisfação a mim. Você deve satisfação a Cristo, que morreu por amor de ti. Não exponha Cristo novamente à vergonha da cruz. Tome posse daquilo que realmente importa. Todo tesouro, toda riqueza, tudo aquilo que nós construímos nessa terra fica aqui. Inevitavelmente fica aqui. Mas aquilo que nós guardamos em Cristo é para a eternidade. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?